Boa noite. Vocês estão bem? Que alegria. Vocês sabem que voltar a Maringá é sempre uma alegria. Lembro-me que no dia 17 de maio de 1959, aqui em Maringá, na rua Joaquim Nabuco, 149, eu dei o primeiro beijo na Vani. 17 de maio. E aqui nessa cidade eu me casei. Também aqui nesta cidade nasceu a Priscila, nossa filha. Então estou voltando a Maringá com muita alegria, com muita gratidão a Deus, né? Não há palavras para expressar tudo o que nós sentimos, né? Quero agradecer também o carinho de vocês. Um colega meu da Igreja Presbiteriana estava me contando que, em certa ocasião, ele perguntou para o reverendo Miguel Riso: reverendo, o senhor ainda prega? Ele falou: quando me convidam. Eu cheguei aos 80 anos e estou hoje como pastor emérito, pastor jubilado, e me pediram para falar aos pastores jubilados. Eu dei o seguinte tema: pastores jubilados, cheios de júbilo. Gostaram? Então nós chegamos à velhice cheios de alegria, cheios de gratidão a Deus, né? Estou também muito grato por encontrar o professor Wilson. Eu me emocionei quando, adentrando aqui este salão, vi ali o nome da Dona Etelvina, nossa guerreira. O professor Wilson é um filho. Rose, quando você estava grávida da sua primeira filha, eu me lembro que fui visitá-los como pai, não é? Lá em Floripa. E você passando aquelas pecinhas de roupa, sempre alegre, bonita. Você está mais linda, não é? Então, parabéns. Estou muito feliz. Wilson, alegria. Naamã, que alegria. Alegria por estar com o pastor João, que está nos conduzindo. Pastor João e Dorcas, vocês são preciosos. Se eu fosse dominar, eu teria que passar a noite aqui falando, não é? Eu me lembro que nós estávamos em um curso e um teólogo holandês, ele fez a seguinte pergunta: como que você se sente quando está ouvindo alguém falar? E alguém se levantou no auditório e disse assim: quando eu estou ouvindo alguém falar, nos primeiros 20 minutos eu presto muita atenção. Dos 20 aos 30 eu tenho uma grande expectativa. A partir dos 30 eu tenho muita raiva de quem está falando. E eu comecei a falar exatamente 15 para as 9. Então, se eu passar dos 20 minutos, por favor, vocês não fiquem com raiva. Combinado? Deus nos abençoe. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 13. Atos, capítulo 13. Eu quero ler com os irmãos do versículo 1 até o versículo 12. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu,
mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus, mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando a roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Que Deus nos abençoe. A gente vai ficando velho e a gente toma alguns cuidados. E um dos cuidados que eu estou tomando é escrever o que eu vou falar. Fica mais fácil, né? Concordam? Então, qual é o tema da nossa mensagem? Uma igreja relevante para uma sociedade pós-moderna. Vamos repetir isso? Uma igreja relevante para uma sociedade pós-moderna. Aliás, gostei deste tema. Se o meu estudo não agradá-los, o tema já nos agradou. E o tema não é meu. Logo, eu estou usando o tema sugerido pelo evento. O Sino do Vale do Paraná se reúne neste dia 13 de outubro de 2017, na Unicesumar, com a proposta de refletir o tema acima mencionado. Uma igreja relevante para uma sociedade pós-moderna. Cremos que no texto bíblico que nos inspira nesta reflexão, Atos 13, de 1 a 12, encontramos aqui algumas ideias com respeito ao tema proposto. Agora, eu gostaria de compartilhar este tema olhando o texto. Vejam bem, eu estou falando a pastores, presbíteros, líderes. Olhem sempre na minha direção. Não se preocupem em localizar textos. Se vocês precisarem desta mensagem, ela está à disposição, correto? Às vezes a gente tem um interesse em copiar uma referência. Uma das coisas que hoje está me encantando como pregador do Evangelho, eu estou olhando bem nos seus olhos, é quando termina o trabalho e eu pergunto: entenderam o que eu falei? Eu não espero um elogio, mas eu espero, após esta mensagem, olhar nos seus olhos e lhe perguntar: você entendeu o que eu preguei? Uma igreja relevante para uma sociedade pós-moderna. Vamos olhar a Bíblia. Olhem comigo o versículo de número 2. E no versículo número 2, do capítulo 13 de Atos, lemos: e servindo eles ao Senhor e jejuando. Repitam comigo, olhem para mim. Alguns irmãos fiquem mais atentos. Digam assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando. Nós não vamos falar agora sobre o jejum,
mas nós vamos tomar a expressão jejum e, escudados neste termo, eu vou dar como a primeira característica de uma igreja relevante. É uma igreja com piedade. Eu quero olhar bem nos olhos de todos. O que os irmãos pastores, presbíteros, líderes entendem por piedade? O que nós entendemos por piedade? Eu tenho dito que hoje nós vivemos como igreja, e não feche o filtro. Algumas coisas que eu vou falar talvez não lhe agradem. Mas nós temos, muitas vezes, nos preocupado com a horizontalidade do nosso ministério. E nós temos perdido um pouco a verticalidade do nosso ministério. Nós temos perdido um pouco aquilo que nós chamamos de vida piedosa ou vida com Deus. Eu vou citar alguns autores e citar muito a Bíblia. Em Lucas capítulo 5, versículo 16, nós lemos assim: ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Ele, Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e ali orava. Em que contexto estas palavras, pastor, aparecem? Stanley Jones, um escritor apreciado por todos, no seu livro O Caminho, ele pega este texto e faz a seguinte aplicação: enquanto as multidões se reuniam para tocarem Jesus, para serem abençoadas, Jesus se retirava para lugares solitários. Stanley Jones faz uma aplicação muito interessante. Ele diz que hoje nós, a igreja, estamos estabelecendo e criando algumas maneiras, estratégias de atrair as multidões. O que uma igreja precisa? Um templo, um bom ar-condicionado, precisa de um excelente louvor, precisa de pastores que tenham uma linguagem extremamente agradável. Eu trabalhei com comunicação, trabalhei com televisão muitos anos. Então, alguns bastidores de televisão a gente viveu muito de perto. E hoje parece-nos que o pregador, ele tem que trabalhar de uma tal forma que ele agrade o auditório. E Stanley Jones faz uma aplicação muito forte. Ele diz que nós corremos atrás das multidões. Hoje nós chegamos entre os colegas e uma das primeiras perguntas que nos fazem: quantos membros tem a sua igreja? Qual a arrecadação da sua igreja? Quantos cultos diários ou dominicais tem a sua igreja? E eu obrigado, irmã, eu tomei uma decisão, não dizer quantos membros tem a igreja de Londrina. Quantos cultos dominicais tem a igreja de Londrina? Vocês nunca ouvirão isso dos meus lábios. Por quê? Porque parece-nos que hoje, e isso choca um pouco, nós corremos e temos que ter uma proposta que agrade as pessoas. Jesus fazia o contrário. À medida que as multidões corriam para ele corria para os lugares solitários. Entenderam o que eu falei? E esse autor faz uma aplicação muito interessante. Ele fala que quando você procura esses lugares, você tem o que oferecer. Quando você não tem o que oferecer, talvez nossos auditórios, por mais recursos que tenhamos, continuarão vazios. Martinho Lutero dizia: quem orou bem, estudou bem. Quando ele tinha muito o que fazer,
Ele orava 4 horas por dia. Nos seus dias normais, ele orava 2 horas. Vou olhar novamente nos seus olhos. Não me perguntem, eu estou falando como um pai aos senhores. Quantas horas eu oro por dia? Nunca vou responder. Nunca vou responder. Mas eu quero lhe perguntar, como está a sua vida de oração? Como está a sua vida de comunhão com Deus? Eu tive o privilégio de viver e conviver com os velhos pastores. Reverendo Azor Edson Rodrigues, alguns aqui o conheceram. Foi pastor em Assis cerca de 60 anos. Reverendo Azor não era tradutor, ele era revisor da Sociedade Bíblica do Brasil. Os senhores sabem que uma coisa é o tradutor, outra é o revisor. Ele trabalha as minúcias do texto. Nós tivemos o privilégio de conviver com ele, de fazermos parte da sua vida. Me lembro que quando a casa pastoral, onde ele morava, foi reformada, ele me disse, reverendo, ele sempre me chamava de reverendo, quero que o senhor conheça a nossa casa. E ele me levou para ver a sua casa. O que mais me tocou quando nós entramos numa das salas daquela casa, o móvel que ali tinha, simplesmente uma cadeira. Não era uma poltrona, uma cadeira. Só aquela cadeira. E ele me disse, reverendo Messias, aqui é o meu Betel, onde eu me ajoelho às madrugadas para orar. Olhe nos meus olhos. A sua casa não tinha muita coisa que nos encantasse, talvez. Mas hoje, quando nós citamos Lutero, citamos Azor Edson Rodrigues, nós nos emocionamos. Tive o privilégio de conviver com o reverendo Jorge Bertolazzo Stella, um homem culto, um erudito, um acadêmico. Eu estava em São Paulo paraninfando os formandos do seminário de 75, do nosso seminário. Tivemos a cerimônia de formatura no sábado à noite e o culto de ações de graças, onde pregou o reverendo Álvaro Simões, na Catedral da Rua Nestor Pestana, 153, São Paulo. Após o culto, nós estávamos nos corredores, reverendo Jorge e eu conversando. Ele com um terninho azul muito batido, um homem muito simples. E naquela conversa de 2 pastores, e chegou um jovem, e ele olhou para o jovem, não reprovando, mas como que, o que você está fazendo aqui na conversa de 2 velhos? Ele falou para o jovem, quem é você? E o jovem respondeu, eu sou um dos formandos de ontem à noite. Ah, pois não. Aí, calmamente, ainda olhando para o jovem, ele perguntou, você vai ser pastor? Ele respondeu, sim. Reverendo Jorge lhe disse, se você vai ser pastor, então fique de joelhos. Se você vai ser pastor, então fique de joelhos. Os senhores não estão ouvindo um sermão, os senhores estão ouvindo o testemunho de um velho pastor. Eu entendo que Deus nos quer como uma igreja relevante, mas só seremos esta igreja relevante quando nós entendermos a importância da piedade, a importância da vida com Deus. Olhem a Bíblia, por favor. Esta igreja com piedade, os irmãos observem ainda no versículo de número 2,
Olha que texto interessante. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Eu acho tão interessante, eu estou falando aqui, e observe que em momento algum vou dizer, no grego está assim, não. Eu estou falando para um auditório seleto, porém usando uma linguagem muito simples. Qual foi a primeira característica de uma igreja relevante? Uma igreja com piedade. Mas uma igreja com intimidade. Disse o Espírito Santo. Cremos que o Espírito Santo não é um vento. Eu vou olhar bem para o auditório. Nós não cremos que o Espírito Santo seja um vento. O Espírito Santo não é uma pomba. O Espírito Santo não é uma energia. O Espírito Santo não é um fluido. Algumas pessoas se aproximam, me permitam, de mim e dizem assim, deixa eu encostar no Senhor, deixa eu passar um pouquinho a minha mão no Senhor, transmita um pouquinho da sua unção. É num tom assim, amoroso. Mas deixa eu dizer aos senhores, o Espírito Santo também não é um arrepio. E eu quero dizer isso com todas as letras. O Espírito Santo é uma pessoa. Se ele é uma pessoa, logo ele fala. E se ele fala, nós precisamos ouvi-lo. E só ouvem o Espírito aqueles que têm intimidade com ele. O Salmo 25, versículo 14 diz, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Amós capítulo 3, versículo 7, que texto? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Olhem bem para mim. Quantos anjos chegaram à casa de Abraão quando iam destruir Sodoma? 3. Quantos anjos chegaram à casa de Ló? 2. Onde ficou esse terceiro anjo? Quando descobrirem, me contem. Agora cheguem comigo ao livro de Gênesis. Estão todos comigo aqui. Senhor, se lá tiver 50 justos, não destruirei. 45, 40, 30, 20, 10. E Deus disse não. Deus disse assim, olhem bem aqui, ocultaria eu alguma coisa ao meu amigo Abraão? Deus não destruiu Sodoma antes de compartilhar isso com seu amigo. Eu às vezes fico pensando que Deus tem algumas coisas para fazer neste sínodo. E Deus gostaria de sussurrar ao seu coração de pastor os projetos que Ele tem. Provérbios capítulo 3, verso 32 diz, porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. Eu era pastor no Estreito, em 1961 a 72. E eu ia todas as manhãs ao templo para orar e ficar umas manhãs com Deus. E eu abrindo o coração, dizer aos irmãos que numa daquelas manhãs, eu não tive uma visão, mas uma manifestação muito linda de Deus. E Deus me deu estas palavras. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos,
Eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Eu tenho aqui professores da língua portuguesa. Prestem muita atenção. Você não precisa ser um orador, certo? Eu não sou um ator. Mas digam comigo, Não falaram, digam, É uma exclamação. O Espírito Santo hoje está falando assim para você. Se ele me escutasse. Lembra quando a sua esposa chegou e falou, se você tivesse me escutado? Quando você era pequeno, seu pai chegou e ele disse, se você tivesse me escutado. Eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem o Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Agora, o que Deus me falou naquela manhã, há mais de 50 anos, naquela igrejinha, Deus disse assim, Messias, eu sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Quero que você fique muito atento aqui. Veja que eu não estou gritando, não estou batendo, eu estou conversando com a senhora. Não quero que você me faça uma exegese do texto. Não é isto. Nós não estamos trabalhando o texto academicamente. Nós estamos trabalhando o texto e falar para pastores, ele gosta muito, eu sou muito aberto com os senhores. E talvez eu use essa linguagem, porque sendo mais velho eu tenho alguns direitos, né? Eu quero lhe fazer algumas perguntas. Quando Deus fala nesse trigo fino, o que você entende? Não por trigo. Você pode saber muito de trigo. Nós estamos aqui nas dependências de uma grande universidade, que trabalha com pesquisas. Eu tenho um genro que é um pesquisador, é um agrônomo, está em Brasília. Eu não estou lhe perguntando agora o que é o trigo, estou lhe perguntando o que é o trigo fino. E eu estou lhe perguntando o que é o mel que escorre da rocha. Não levante a sua mão, por favor. Você gostaria de experimentar desse trigo? Já experimentou? Você gostaria de degustar esse mel? Já degustou? O que será que o Espírito Santo tem a falar para a igreja nesses dias? Creio que chegou a hora de ouvirmos o que Deus quer nos falar. Quando isso acontece, nossos projetos, nossos programas, nossos recursos, nosso esforço, nosso trabalho, tudo será feito segundo a vontade de Deus. Foi o que aconteceu com Moisés. Deus lhe deu a planta do tabernáculo e ele fez tudo segundo o Senhor lhe havia ordenado. Choquem os senhores, eu tive o privilégio de presidir todos os concílios da igreja. Não estou falando com orgulho. Um conselho, um presbitério, um sínodo e um supremo. Tive o privilégio de ser deão de um seminário. Tive o privilégio de conhecer os bastidores da igreja. Estou falando com muita transparência. E estou falando a um concílio. Estou falando a um concílio. Nós temos os nossos projetos. Nós temos os nossos programas. Mas nós estamos fazendo a obra de Deus segundo os nossos projetos ou segundo os projetos de Deus. Quando Moisés terminou a construção do tabernáculo e foi oferecê-lo a Deus, Deus veio fazer uma inspeção para liberar o habite. E a casa ficou cheia da glória de Deus, porque Deus observou que tudo tinha sido feito segundo
o modelo que Ele deu. Não levante a sua mão. Você quer o modelo de Deus para o seu ministério? Ou você quer o seu modelo? Um dia desse, conversando com o pastor, ele me disse, estou sofrendo, mas logo a igreja vai pegar o meu jeito. Eu falei, você vai continuar sofrendo. A igreja não tem que pegar o seu jeito de pastor. Ela tem que pegar o jeito de Deus através de você. Entendeu o que eu falei? A gente não nos agrada muito ouvir isso. Mas que Deus nos ajude a estarmos em sintonia com Ele. Uma igreja relevante será uma igreja piedosa. Será uma igreja que tem intimidade com Deus. Olha o texto, por favor. Eu disse aos senhores que eu ia fazer um estudo com o concílio. E os senhores observem que eu estou apenas explicando o que a Bíblia diz. Não estou falando nenhuma novidade. Olhem ainda comigo o versículo de número 2. Separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Uma igreja com disponibilidade. Diga, piedade gera intimidade. Intimidade desemboca na disponibilidade. Eram eles, vou usar as palavras do Dr. Russell Shedd, eram eles os mais capazes da igreja. Saulo e Barnabé. Será que nós, como igreja, temos também disponibilizado o melhor para Deus? Eu vou olhar bem nos olhos dos pastores, pastoras, presbíteros, líderes, irmãos, lá na galeria. No seu ministério, você tem oferecido o seu melhor para Deus? Eu não estou nem lhe confrontando, eu estou lhe perguntando, me permita. Eu creio que tudo que Deus espera desse concílio é encontrar entre nós homens e mulheres disponíveis. Isaías 6:8, depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Quando eu completei 25 anos de pastorado na igreja de Londrina, em 1998, nós estávamos experimentando o começo de um crescimento. E um dia eu entrei no quarto e falei, agora eu vou fazer o que eu quero fazer. A senhora já teve aquela experiência de falar, eu já criei meus filhos, já eduquei meus filhos, agora eu vou fazer aquilo que eu sempre desejei fazer. E o que eu sempre desejei fazer não é pregar, é escrever. E a cidade que eu mais gosto não é a cidade onde eu nasci, Araçatuba, São Paulo, é Florianópolis. Eu falei, eu vou para Florianópolis, morar à beira da praia, andar só de bermuda, e vou fazer o que eu mais gosto, só escrever. Entrei no quarto e orei. Eu tenho minhas agendas de oração, escrevo. E eu estava orando e disse, Deus, completei 25 anos na igreja de Londrina. Ela está vivendo um bom momento, o pastor deve sair numa hora assim. Dá licença, eu vou para Floripa. Aí uma voz disse assim, quebre as pontes. Diga comigo, quebre as pontes. E Deus me mostrou 7 pontes que precisavam ser quebradas na minha vida. Não era nenhum pecado feio que vocês possam estar pensando. Pela graça de Deus, tá? E a primeira ponte foi, você não vai voltar para Florianópolis. Tudo o que eu queria era voltar.
Hoje eu estou chegando perto dos 81 anos. Vocês perceberam minha mão um pouco trêmula? Continuo viajando muito, quase que não tenho parada. E se vocês me perguntarem, o senhor gosta de viajar? Não gosto. Hoje o lugar que eu mais gosto é minha casa, a minha esposa. Nem os filhos é muito bom, mas minha esposa. Mas hoje, quando eu saí de casa, a Vani me acompanhou e disse: Deus te abençoe, eu ficarei orando por você. Você está disponível para Deus. Tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Paulo diz: em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. William Booth, o fundador do Exército da Salvação, conta-se que na sua velhice, William Booth tinha um problema muito sério, ele tinha úlcera de estômago, ele sofria muito. Tem um livrinho muito bom, se vocês puderem, comprem, é um condensado de seleções, chama-se Um General nas Mãos de Deus, William Booth. E lhe perguntaram: William, qual é o segredo de Deus usar tanto você? Olhe bem aqui, por favor. Às vezes você olha uma pessoa e pergunta: qual é o segredo de Deus usar tanto essa pessoa? E William Booth respondeu, eu escrevi o que ele falou: tudo o que há em William Booth pertence a Deus. Reverendo Jonas Dias Martins, com quem eu convivi muitos anos, ele sempre, quando terminávamos um trabalho, ele batia na minha perna e dizia: coloque a cabeça no travesseiro e durma em paz. Um dos hinos prediletos dele, e ele me pedia: cante aquele hino. Eis meu Salvador aqui, corpo e alma oferto a ti, servo inútil, sem valor, mas pertenço a ti, Senhor. Olha aqui, não levante sua mão. Eu estou lhe falando o que é uma igreja relevante, de acordo com a palavra. É uma igreja que tem piedade. É uma igreja que tem disponibilidade, que tem intimidade. E é uma igreja que tem disponibilidade. Vamos encerrar? Passei dos 20 minutos, me perdoe. Olhe comigo agora o versículo 9. O versículo 9. Estamos encerrando o nosso estudo. Versículo 9. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: diga uma igreja com autoridade. Qual foi o primeiro ponto? Qual foi o segundo? Qual foi o terceiro? Uma igreja com autoridade, o quarto ponto. Os irmãos observem que a expressão Espírito Santo aparece 3 vezes nesse texto. No verso 3, no verso 2, disse o Espírito Santo. No verso 4, enviados, pois, pelo Espírito Santo. E no verso 9, cheios do Espírito Santo. Não feche o filtro, por favor. Esta igreja tinha autoridade, porque a ação do Espírito Santo era uma realidade. Todos vocês se lembram qual foi o sermão que consagrou Billy Graham como o pregador do século? Estão lembrados? O sermão que ele pregou em Los Angeles, em 1954. Enchei-vos do Espírito.
Dr. Billy Graham diz que na nossa confissão de fé, e no nosso credo, você diz assim: creio em Deus Pai. Tem bastante, não tem? Creio em Jesus Cristo. Tem bastante afirmações, não tem? E quando fala do Espírito Santo, tem só uma frase. Por que será? Depois os teólogos respondem. E quando eu falo numa igreja com autoridade, eu não vejo autoridade como status, como posição, como fama, como prestígio, como reputação. Parece-nos que hoje, na linguagem de Matias Quintela de Souza, nós queremos posição, mas nós não queremos missão. A autoridade é missão. A autoridade é serviço, é frutos. Paulo, segundo o que nos informa os versos 6 e 7, enfrentou o opositor que era um certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus. Seu apelido era Elimas. Tudo o que o mágico queria era atrapalhar a obra de Deus. Mas Paulo, no poder do Espírito Santo, lhe disse: irmãos, muita atenção. Paulo não gritou, Paulo não precisou bater os pés, Paulo não precisou nada disso. Paulo só disse assim: ó filho do diabo, cheio de todo engano, e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor, pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol, por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Eu estou falando a um auditório extremamente respeitoso. Eu pediria que os senhores continuassem muito quietos e olhassem para mim. O que eu estou falando parece-me que está sendo gravado. Se não estiver gravado em uma fita, está escrito nesse papel. Parece-nos que hoje nós queremos um ministério sem desafios e sem dificuldades. Mas os Bar-Jesus, os Elimas, sempre estão aí. Mas eu creio que nós precisamos desta autoridade de dizer: ó filho do diabo, você tem esta autoridade. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta é contra as forças espirituais. Ou nós temos a autoridade de Deus, ou nós continuaremos no ministério inexpressivo e marcando o passo. Eu queria concluir com o testemunho de Moody. E sempre que Deus começar a usar uma pessoa, tome cuidado, porque a primeira coisa, você pode se sentir orgulhoso. Não fique orgulhoso quando Deus começar a te usar. Segundo, quando Deus começar a te usar, você vai ter muitos opositores. Eu pedi a Deus que me ajudasse a esquecer aqueles que se opuseram, mas eles sempre vão existir. Um dia Moody chegou a uma cidade para pregar, e ele foi recebido carinhosamente. Mas um dos pastores da cidade disse para um dos assessores de Moody: agora parece que Moody tem o monopólio do Espírito Santo. Sabe o que o assessor de Moody falou? Ele não tem o monopólio do Espírito Santo, mas o Espírito Santo tem o monopólio de Moody. Você tem essa experiência com Deus? Tem, graças a Deus. Nesse mesmo silêncio,
Eu quero te convidar nesta noite para você, mais uma vez, se reconsagrar a Deus. Você é a igreja. A igreja é triunfante. Eu tenho uma certa dificuldade, não de me submeter, mas de entender a igreja a instituição. Mas eu sou um homem empolgado com a igreja, corpo vivo de Cristo. Quero que você fique muito calmo. Eu não vou convidar nenhum colega, nenhum irmão, nenhuma irmã. Eu estou vendo também aqui vários jovens a vir à frente. E se isso acontecesse, eu seria o primeiro a ir à frente. A minha última palavra hoje é esta. Eu estava no Rio com o pastor Paulo Brito, lá no Xerém, falando para uns 350 pastores, e na última noite eu disse o que eu vou dizer. Hoje eu me sinto uma pequena vela, que foi queimando. Eu comecei a servir a Deus com 16 anos, com os índios terenos, guaranis e caiuás, com Luiz de Bonfim e Orlando Andrade. Hoje, com 80, chegando aos 81, nós tivemos uma reunião em família e meus filhos me disseram: pai, nós gostaríamos que o senhor viajasse menos. E hoje uma pessoa, aliás, a pessoa que digita os meus estudos, ela falou: pastor, eu digito os seus estudos, mas eu não concordo muito com as suas viagens. Eu poderia cuidar da sua agenda. E quando os meus filhos me disseram: viaje menos, eu fui à Bíblia, minha Bíblia abriu no texto de Paulo: em viagens, muito mais. Então eu disse assim para aqueles pastores lá no Rio, eu disse assim: eu estou chegando ao final da velhinha e eu me sinto assim. A velhinha está bem no final. Isso não é para emocioná-los, não. Não é nesse sentido, tá? Quero que você ouça, só para a sua reflexão. No domingo de manhã, estávamos na igreja da Tijuca, uma igreja muito linda, na rua Conde de Bonfim. E um dos pastores que estavam naquela reunião de sábado, ele é um americano, professor de Química na Universidade Federal do Rio. Um homem muito distinto, circunspecto. Ele chegou e falou: reverendo, me chamou de reverendo. Posso lhe dar uma palavra? Eu falei: fique à vontade. Aí ele se perfilou como um bom americano, de terno, e professor de Química, é bem racional, né? Ele me olhou assim de cima e embaixo e falou: posso lhe dar a palavra? Eu falei: será que ele vai dizer que eu vou morrer hoje? Eu falei: pode. Aí falou: ontem, quando o senhor falou que o senhor está chegando ao fim, Deus me deu uma visão e ordenou-me que lhe falasse. Eu falei: fique à vontade. Deus me mostrou um arco, e nesse arco tem flechas. E Deus me disse que o senhor está segurando bem o arco. Agora olhem bem aqui. Atire as flechas na direção certa. Eu não tenho, Rodolfo, a sua idade. Você tem mais flechas do que eu. Eu hoje tenho poucas flechas. Se você errar algumas, você ainda tem possibilidade de atirar outras. Eu tenho poucas e preciso atirá-las na direção certa. Não levante a sua mão.
Quantas flechas você tem? Em que direção você deseja atirá-las? Eu queria fazer uma oração. E se você nesta noite deseja dizer: Deus, eu gostaria nesse encontro do sínodo que mais uma vez o Senhor me abençoasse, né? E esse auditório, Dona Itelvina, será palco de mais uma visitação de Deus. Então curve a sua cabeça. Se possível, feche os seus olhos. Nós somos esta igreja. Eu quero louvar a Deus pela Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. É a igreja que Deus nos deu e onde Deus nos colocou. Eu quero louvar a Deus por muitos pastores que eu estou vendo aqui. São pastores moços, cheios de vida. Mas tem alguns pastores aqui já mais velhos. Você gostaria de, nessa noite, dizer: Deus, eu quero esta vida piedosa, eu quero esta intimidade, eu quero essa disponibilidade e eu quero esta autoridade. Quem sabe os seus próximos anos serão os anos mais frutíferos da sua vida. Se você deseja se reconsagrar a Deus, fique de pé e nós vamos orar. Ó Deus, nesta noite memorável, me vêm à mente algumas figuras. Simonton, tão moço. David Brainerd, tão moço. Martin Luther King, tão moço. Todos, Dietrich Bonhoeffer, tão moço. Eu vejo aqui, Senhor, muitos moços, mas muitos aqui com seus cabelos brancos, já mais velhos e cansados. Senhor, leva-nos nesta noite a contemplarmos novamente a cruz. E ali nós queremos ver o nosso lindo Jesus se doando por nós. Eu estou aqui, Senhor, com as minhas mãos vazias, tendo muito pouco para te oferecer, quase nada. Aqui estão os meus colegas pastores, pastoras, presbíteros, presbíteras, líderes. Aqui está o povo de Deus. Nós não temos ouro e nós não temos prata. Mas estamos nos colocando em tuas mãos. O que temos e somos, nós queremos ser partícipes desta última etapa da história. Antes que Jesus venha
antes que as cortinas se fechem, antes que o Senhor nos chame. Nós cremos, Senhor, que há uma esperança para o mundo. E nós cremos que esta esperança é Jesus. Nós queremos conhecer de fato esse Evangelho. Nós queremos, nesta noite, dizer-te, Senhor, que o nosso amor por Ti é muito pequeno, mas nós queremos Te amar mesmo, com todo o nosso coração. Eu sinto nesta noite que o Senhor aqui está chamando moços e moças, e o Senhor há de enviá-los, e eles farão diferença no mundo. Obrigado por isso. Obrigado por esse sínodo. Eu quero levantar as minhas mãos aos céus. Creio que aqui eu sou o pastor mais velho. E eu quero humildemente abençoar este concílio. E que nós sejamos mesmo íntimos teus. Estamos cansados de fazer a coisa do nosso jeito. Não tem dado certo não, Senhor. Nós queremos fazer do teu jeito. Obrigado. Obrigado também por essa grande universidade. Eu quero levantar as minhas mãos em direção ao professor Wilson e sua esposa, que são como meus filhos. Eu os conheci tão jovens. E obrigado porque esse lugar aqui é um campo de missões também. Louvado seja o teu nome. Abençoa essa cidade e abençoa essa região que o nosso sínodo abrange. Tudo para o teu louvor e glória, em nome de Jesus.